Olá, sexto ano. Hoje eu trago para vocês mais uma aula de redação no livro de produção de texto. Então vamos lá. Nós paramos na página 22, tá? Conhecemos a fábula A Assembleia dos Ratos, tá bom? E como tal, a gente vai ver que essa fábula ela vai nos passar um ensinamento, ok? Então vamos lá. A Assembleia dos Ratos. Certa vez, os ratos reuniram-se em assembleia para encontrar um jeito de se livrar das garras do gato, que morava na vizinhança. Foram muitas as propostas, mas nenhuma parecia resolver o problema, até que uma ratazana esperta teve a ideia. Um momentinho, por gentileza. Vamos lá. E se nós amarrássemos um sino no pescoço do gato? Quando ele estiver se aproximando, nós ouviremos o sino e fugiremos a tempo. A proposta foi aplaudidíssima por todos os presentes. Muito bem, agora só resta escolher quem dentre nós vai amarrar o sino no pescoço do gato. Os ratos foram saindo de fininho, com as desculpas mais esfarrapadas. Eu não sei dar laço. Eu sou canhoto. Eu não enxergo muito bem. Até que não sobrou nenhum na sala. Moral: falar é fácil, fazer é que são elas, né? Então o ratinho muito esperto deu a ideia, mas essa ideia o colocaria em perigo. Qualquer ratinho que fosse tentar amarrar esse sino no pescoço do gato poderia ser mordido, né? Ser até morto. Então vamos lá. Na fábula O Pastor e os Lobos, deixa eu pegar aqui a minha mãozinha. Os personagens principais são pessoas, como vimos na página 17. Já na fábula Assembleia dos Ratos, os personagens são animais personificados, ou seja, apresentam características humanas, tá? Qual é a principal característica dos ratos e a principal característica do gato na fábula A Assembleia dos Ratos? Só um minutinho que eu vou aproximar mais. Então vamos lá. Como nós vimos, os ratos, eles são medrosos, né? Eles tiveram medo de colocar esse plano em prática. Já o gato, ele é caracterizado como forte e poderoso ao longo de toda essa história, tá? Que ensinamento é possível tirar da moral dessa fábula? O que nós aprendemos? O que é possível aprender com essa fábula? Então vamos lá. Nem sempre colocamos em prática aquilo que falamos ou nos propomos a fazer. Às vezes a gente tem uma ideia, né? Então a gente teve a ideia, mas a gente não sabe se vai conseguir praticar essa ideia ou não, tá bom? Nessa fábula há um antagonista. Quem é o antagonista mesmo? É aquele personagem que é o oposto do protagonista, tá? Ele tem as características opostas. Se o protagonista é bonzinho, ajuda todo mundo, o antagonista vai ser alguém ruim, que vai atrapalhar as ações do protagonista, tá bom? Identifique e justifique tal classificação. Então, como nós vimos, há uma paz inicial, os ratinhos estão lá. Quem está vindo perturbar esta paz inicial
é o gato. Então, ele é considerado o antagonista desta fábula, tá bom? Pois ele é uma ameaça aos ratos, uma vez que os caça, né? Lá no início fala que os ratinhos eram caçados por este gato, ok? Então, vamos lá. Aqui eu tenho algo muito interessante, porque eu vou comparar as duas fábulas, a Assembleia dos Ratos e o Pastor e os Lobos, tá? Mas eu tenho que fazer o seguinte, voltar lá na fábula O Pastor e os Lobos, tá? Está aqui na página, vamos relembrar, 17. Então vamos lá. Quem são os protagonistas da história? Primeiro, na fábula O Pastor e os Lobos, o protagonista, o mais importante, é o pastor, e na fábula Assembleia dos Ratos, os ratos, tá? Porque ele é o protagonista, o gato já é o antagonista, tá bom? O tempo e o espaço são definidos com precisão? Primeiro no pastor e o lobo, tá? Não, o tempo não é exato, apenas há uma referência do lugar. A história se passa numa montanha, tá? Ou numa aldeia qualquer. E agora nas do ratinho? Também não, mas aí eu não tenho nem um tempo, nem um local exatos, tá bom? Agora, qual é o tipo de narrador da história? Quem conta essa história? Um narrador observador, aquele que apenas observa, ou um narrador personagem, aquele que conta e participa? Nas duas histórias eu tenho um narrador observador, tá? Eles apenas contam essas histórias. Agora, de que forma é apresentada a moral? Eu vou voltar um pouquinho para mostrar a vocês, tá? Primeiro, lá na fábula, o pastor e o lobo. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Olhem só. Na fábula O Pastor e o Lobo, eu tenho a moral sempre no final da história, certo? Mas aqui eu tenho um ponto, né, de interrogação. Perdão, ponto não. Eu tenho aqui, ó, esse tracinho, um travessão, que indica a fala desse personagem, tá? De nada adianta mentir, pois quando falamos a verdade, ninguém acredita. Então, nessa fábula, o pastor e o lobo, a moral é apresentada através da fala de um personagem, tá? Vamos voltar lá. Agora, na fábula Assembleia dos Ratos, eu tenho esta moral numa frase separada, tá? Falar é fácil, fazer é que são elas. Vamos voltar aqui ao nosso exercício. De que forma é apresentada a moral? Então vamos lá. Como eu mostrei para vocês, na fábula O Pastor e os Lobos, a moral é apresentada pela fala do personagem principal. Abre aspas. De nada adianta mentir, pois quando falamos a verdade, ninguém acredita. Já na Assembleia dos Ratos, a moral é apresentada em uma frase destacada, tá bom? Ela está em itálico, aquela letrinha um pouquinho mais curvada no final. Falar é fácil, fazer é que são elas. Então vamos seguir aqui. Eu continuo, gente, com a interpretação dessa fábula, tá? Então vamos lá. Vou ler aqui explicar um pouquinho sobre sequência cronológica.
é a ordem linear dos acontecimentos de uma narrativa localizados no tempo. Entre esses acontecimentos existe uma relação de causa e efeito. Então é algo linear, tá? Que vai sendo contado aos poucos e vai crescendo ao longo da narrativa. O enredo, um dos elementos da narrativa, é a sucessão de acontecimentos que são apresentados, contribuindo para o dinamismo da história. Ordene os acontecimentos a seguir de acordo com a sequência lógica dos textos. Então, o enredo é como se trouxesse um resumo dessa história. O enredo do pastor e os lobos. Um pastor que vive mentindo para os seus vizinhos, né, para as pessoas que moram na sua vila, que precisa de ajuda, até que um dia ele não consegue mais essa ajuda, tá? Na Assembleia dos Ratos, os ratinhos estão lá vivendo, mas tem um gato que os perturba, né? Os perturbam, tira a sua paz. Então, o que ele faz? Eles têm uma ideia e tentam se livrar do rato. É mais ou menos o resumo da história, tá? Então, vamos lá. Primeiro, o pastor e os lobos. O que aconteceu primeiro? O pastor resolve enganar os moradores de sua aldeia. Número 2. Preocupados, os moradores correram até a montanha para ajudar. A cena em que o pastor engana os moradores volta a se repetir diversas vezes. Os lobos aparecem e os moradores não ajudam o pastor, pois não acreditam mais nele. Esse é o final da narrativa. Então a sequência ficou 4, 1, 2, 3, tá? Agora, na Assembleia dos Ratos, o que aconteceu primeiro? Os ratos se reúnem em assembleia. Uma ratazana esperta apresenta sua ideia. Um rato pergunta quem executará o plano. Todos os ratos se recusam a executar o plano. E termina a assembleia, tá? Então a sequência ficou 2, 4, 1. Perdão, 2, 4, 3, 1. Ok? Então vamos seguir. Preencha o diagrama a seguir com as principais características de uma fábula. Então vamos lá. Quem é responsável por apresentar os fatos na fábula? Quem conta essa história? O narrador. Isso aí. Número 2. Ensinamento sobre os comportamentos humanos que aparece no final das fábulas. É a moral, tá bom? 3. Forma pela qual as fábulas foram originalmente transmitidas de geração a geração. Não havia texto escrito. Então, uma forma de passar essas fábulas era através da oralidade, de forma oral, falada. 4. Indica momentos em que os fatos ocorrem. Nas fábulas, geralmente, é indeterminado. O momento em que os fatos são narrados, a gente chama de tempo. 5. Personagens personificados. O que isso quer dizer, professora? Personagens que têm características humanas, tá? São os animais. E 6, aparece descrito de forma breve para indicar os lugares onde os fatos ocorrem. É o espaço, tá bom? Então, 1, narrador. 2, moral. 3, oralidade. 4, tempo. 5,
animais e 6, espaço. Então, vamos seguir aqui, ó. Aqui eu tenho uma sugestão de pesquisa, tá? Vocês vão pesquisar e vão separar essas informações. Qual é o título? Qual o tipo de narrador? É um narrador personagem ou um narrador observador? Quem é o protagonista? Quem é o antagonista, né? Quem é o mocinho da história? Quem é o vilão? Qual é o enredo? Um resumo sobre esta fábula. E, por fim, a moral da fábula, tá? Aqui eu tenho todo o esquema e resumo do gênero fábula, suas principais características, tá? Como a gente viu, as fábulas são narrativas contadas ou escritas com a finalidade de propor um ensinamento, chamado moral. Os personagens das fábulas normalmente são animais personificados, que representam vícios ou virtudes humanas. Devido ao caráter atemporal das fábulas, o tempo e o espaço são imprecisos. Essa fábula ela se encaixa em todo o tempo, tá? Por isso que é chamada de atemporal. Ela ainda consegue hoje passar o ensinamento atual, tá? Em geral, elas apresentam um narrador observador, que apenas narra os acontecimentos. Originalmente, as fábulas foram divulgadas pela tradição oral e passadas de geração a geração. As diferentes versões das fábulas, tanto faladas quanto escritas, contribuíram para a disseminação desse gênero ao longo do tempo, tá? Então, é uma forma de passar essa fábula, trazer essa fábula para a atualidade, tanto de uma forma escrita quanto de uma forma falada, tá bom? Então, eu vou deixar como sugestão de atividade a página 26, ok? Obrigada pela atenção. Até a próxima aula. Tchau, tchau.